Boa tarde, meu amigo e minha amiga flamenguistas de todo o Brasil. Você está no canal Flamazônia, Mengão, o maior do mundo. Vamos analisar a convocação do Tite, da seleção brasileira, para os amistosos contra o Paraguai e, se não me falha a memória, contra o Chile. Gabigol e Everton Ribeiro. Gabigol, a gente já sabia que ele ia ser convocado. O Gabigol estava jogando, seguindo as orientações do Tite. Para mim não resta dúvida. Eu lembrei a todos como ele voltou a sair da área, como ele começou a participar do toque de bola, muito bonito, envolvente do Flamengo, está dando muito certo, e desistiu de ficar plantado na área, como em alguns momentos eu acredito que pediram para ele fazer no Flamengo, né? Não sei se foi o Jesus, se foi o Domenech ou se foi já o Rogério Ceni. Sei que ele estava muito plantado na área e agora ele voltou a praticar o futebol que ele praticou nas Olimpíadas, saindo da área e participando do toque de bola. E isso, na minha opinião, foi orientação do Tite para que ele pudesse ser convocado, porque sabemos que no futebol moderno é isso que se exige dos jogadores, que todos participem. Tem até um limite? Tem, mas nada de ficar plantado dentro da área como o Cone Fred do Fluminense, que foi para a seleção e adquiriu inclusive esse apelido de Cone, porque foi um desastre. Isso não. Então o Gabigol é um atacante moderno, está fazendo tudo certo, seria uma insanidade do Tite não convocá-lo. O melhor batedor de pênalti que o Brasil tem hoje, quiçá o futebol mundial tem hoje. Agora o Everton Ribeiro, na minha opinião, ele não deveria ter sido convocado, porque ele não está em boa fase, porque o Tite fala que é momento. Agora ele já está tentando conciliar o seu discurso, momento com a história, né? E ele realmente foi muito bem na seleção. Ele supriu muito bem a ausência do Neymar. O Brasil ganhou com ele em campo e ganhou bem. Então eu entendo por esse lado. Porém, não dá para dizer que ele está num bom momento, porque realmente não está. Correto? Também não sei se ele vai ter condições físicas para continuar agradando o Tite até a Copa do Mundo, que é no final do ano que vem, de 2022. Mas para o momento a gente entende, tá certo? Vai fazer falta? Os dois vão fazer muita falta. Isso aí a gente discute depois. Agora, eu queria falar da ausência do Gerson na seleção. Que absurdo! Será mesmo perseguição porque o Gerson se negou naquele momento a participar da seleção olímpica? Ele estava retornando ao Brasil, estava a fim de se readaptar ao futebol brasileiro e de reencontrar o seu bom futebol que ele jogou antes de ir para a Europa, que ele jogou inclusive no Fluminense. Então, é um garoto novo, foi orientado a recusar e ele não deve ser penalizado por isso. Entendeu, seu Tite? Entendeu, CBF? Não pode penalizar o jogador por causa daquela decisão. Eu lembro que o Júlio César, um zagueiro, que num determinado momento ele se recusou a aceitar a convocação, nunca mais chamaram aquele excelente zagueiro. Eu espero que esse sentimento de vingança não seja colocado em prática contra esse garoto Gerson, porque ele tem muito a contribuir com a seleção brasileira. Então vamos respeitar a decisão do jogador naquele momento e vamos dar oportunidade. Se ele é o melhor da posição, ele tem que ser convocado. No entanto, vocês ressuscitaram o Fred do Manchester United e deixaram o nosso Gerson de fora. Para nós, torcedores do Flamengo, maravilha, tudo bem.
nós não ficamos chateados porque nós podemos contar com ele, já que os jogadores convocados vão desfalcar o Flamengo. Mas o que não aceitamos é perseguição, tá certo? Porque eu acredito o seguinte, o Gerson, ele não pode ficar fora da próxima Copa. E ele pode jogar em qualquer seleção que ele quiser. Eu acredito que ele pode, porque ele ainda não foi chamado. Parece-me que seleção de base não conta. E aí, meu amigo flamenguista, você concorda? Meu amigo e minha amiga, o Gerson jogar em outra seleção, eu concordo, é que ele não deve ficar fora da Copa. Se o Arrascaeta conseguir uma vaga para ele no Uruguai, eu tenho certeza que ele vai jogar muito bem e vai arrebentar na Copa do Mundo. Que tal, Arrascaeta? Leva o Gerson para a seleção do Uruguai, porque ele tem vaga lá. Ele tem vaga na seleção brasileira, na seleção da Alemanha, da Itália, da Espanha, da França e na do Uruguai. Então é um conselho que eu dou para ele, não fique fora da Copa. Se o Tite não quer te levar, vá jogar no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Só não vá para o Peru, nem na Bolívia, nem na Venezuela, porque são muito ruins, tá? Mas não fique fora da Copa. Não fique fora da Copa. Jogue. Vá para o Chile. O que tal você conseguir uma vaguinha lá com o Isla? Se o Tite não te quer, vá, mas não fique fora da Copa. Eu sei que todo brasileiro não gostaria de defender outra seleção que não a nossa querida seleção brasileira com a nossa camisa amarelinha. Mas se estão lhe perseguindo, vá! Esse é meu conselho. E se o Arrascaeta quiser lhe levar para a seleção do Uruguai e se o Oscar Tabares lhe aceitar lá, vá. Tá certo? Porque eu tenho certeza que você vai dar show. Então, meu amigo e minha amiga flamenguista, você que ainda não é inscrito no canal, dê uma olhada aí. Você está vendo um nome em vermelho? Inscreva-se, está escrito isso, inscreva-se. Clica nele. Você vai encontrar 3 sininhos e um tá como se estivesse tremendo. Clica nele, tá? Que todas as vezes que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado. E também dá o like. Deixa o seu like ali, o joinha, para nos ajudar. E faça o seu comentário. Você concorda com o que eu falei aqui? Você concorda que o Gerson pode jogar em outra seleção? De poder, eu acredito que ele pode. Mas você concorda que ele vá? Que ele tome essa decisão? Você discorda de mim? Jogador brasileiro só pode jogar pela seleção brasileira? Então, deixa o seu comentário. Você acha que a convocação do Everton Ribeiro foi acertada? Tinha outro para ir no lugar dele? E o Gabigol? Poderia ficar de fora? Eu falei que não. O Gabigol está pronto para jogar também em qualquer seleção do mundo. Então seria realmente uma insanidade não ter convocado o Gabigol. Tá certo? E nós temos o Pedro que vai resolver na ausência dele. Agora, outra insanidade foi cometida. Deixaram o Gerson de fora. Tá certo? Essa é a minha análise. Cada um tem a sua seleção, né? Eu vou novamente aqui mostrar para vocês a escalação aqui, a convocação do Tite. Goleiro, Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. Everton, Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, São Paulo. Danilo, Juventus. Alexandro, Juventus. E Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid. Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, PSG. E Thiago Silva, do Chelsea. Meias, Casemiro, Real Madrid. Douglas Luiz, Aston Villa. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. E Lucas Paquetá, do Lyon. Atacantes, Everton Cebolinha, do Benfica. Roberto Firmino, do Liverpool. Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo. Gabriel Jesus, do Manchester City. E Neymar, do PSG. Richarlison, do Everton. E Vinícius Júnior,
do Real Madrid. Convocação está boa, você concorda com todos que foram chamados aí? Então, deixe o seu like, né? Diga qual a sua opinião. Eu não levaria esse Renan Lodge, tá certo? Não convocaria também o Thiago Silva. Thiago Silva, ele arrebenta, mas quando chega na hora, ele amolece. Lembra de um desenho que tinha do sapo cantor, né? Que o sapo, quando estava sozinho, arrebentava, mas quando levavam ele para um teatro, o cara gastava um dinheiro danado, né? E o sapo ficava inibido e não jogava. Então eu ainda lembro dele chorando, ele é muito emotivo, ele quando não aguenta pressão, e eu não sei por que tanta insistência com esse jogador. Como se trata de eliminatórias, tudo bem, mas eu acredito que o Tite tem que começar a pensar em um outro zagueiro para substituir ele. Correto? Lucas Veríssimo, é isso? Esse jogador, ele só foi convocado porque foi para a Europa. Se ele continuasse aqui, ele não seria. Então, eu vou comentar em breve sobre essa situação da europeização da seleção brasileira. Não perca o próximo vídeo.